Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Bem-vindos ao Encontro Luiz Sérgio. Na noite de hoje, estudo da obra Cascata de Luz. Eu, na companhia maravilhosa da minha irmã Agna. Boa noite, Agna. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos aí conectados conosco. E aqui estamos novamente, com a graça de Deus, né? Para esse estudo maravilhoso do livro Cascata de Luz, com a graça de nosso Senhor Jesus, né? Que nós vamos fazer. Ok, minha irmã, faça a prece de abertura para nós, então. Vamos fazer então, vamos serenar os nossos pensamentos, elevar o nosso pensamento a Jesus, a Deus, nosso Pai. Senhor Jesus, mestre amigo, companheiro de todas as horas, obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para mais esse estudo. Obrigada, Senhor, por estarmos vivos, encarnados, com saúde. Obrigada, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, operado em nossas vidas, Senhor. E a Ti agradecemos, Senhor, e pedimos a proteção e o amparo nesses momentos de estudo, para que possamos passar para os nossos irmãos que estão nos assistindo o melhor possível, a mensagem que esse livro traz realmente. Ó Mestre amado, abençoe a todos os lares conectados conosco, que todos possam receber as tuas bênçãos de paz e de luz. E fique conosco, Senhor, nos abençoando e nos amparando, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje vamos estudar o capítulo 25, Caridade, moeda do mundo espiritual. Então, Agna, começa para nós. Esse capítulo ele é bem interessante, né? Traz bastante coisas para a gente fazer reflexões, né? Começa aqui com o Luiz Sérgio falando que nós, que estão tanto falando da doutrina espírita, atacando a doutrina espírita, que os espíritas vai acabar sendo queimado na fogueira novamente, né? Aí o Ciron, ele vai contra e fala, de jeito nenhum, né? Porque o sol, ninguém pode apagar o sol, ninguém pode impedir a chuva, né? Então, que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã. Basta as preocupações do dia de hoje. E isso me lembra da passagem de Mateus lá, quando Jesus falou, né, para nós, para a gente não se aquietar, não vos aquieteis com os dias de amanhã, né? Não se aquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia o seu mal, basta a cada dia o seu mal. Então, a gente não precisa ficar se preocupando com os ataques da doutrina espírita. A doutrina espírita é luz e ela vai espargir para onde Deus é que comanda isso. Deus é que vai operar. Isso é a doutrina espírita, ela veio de Deus, não é coisa de um homem, de um ser humano. Né? Se fosse assim, não tinha sobrevivido, não queimaram os livros lá de Kardec, o livro dos Espíritos, né? Queimaram tudo, mas não adiantou nada. O que fez? Fez isso aí, propagar mais ainda a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela é o consolador prometido do Cristo, né? Então, não existe isso, né? É uma preocupação que infundada do Luiz Sérgio, porque a gente não precisa ficar se preocupando com os ataques desses nossos irmãos. Quem fala mal dos nossos irmãos, a gente deve
ter caridade por eles, né? Eles precisam, a gente precisa ter respeito pelos nossos irmãos. E eles, ao mesmo tempo, também deveriam ter papel por nós, pela nossa crença, pela nossa fé. Cada um tem a fé que precisa, né? Ou que necessita, eu acho. E nós espíritas, temos a nossa fé e acreditamos e sabemos que a doutrina espírita, ela é a terceira revelação, né? Então, não vamos nos preocupar quando a gente vê pessoas falando mal da doutrina espírita, em ficar discutindo, rebatendo, brigando com essas pessoas, né? Não adianta. A gente tem que ser bons espíritas, né? Realmente praticar a doutrina espírita, os ensinamentos da doutrina espírita, ser um exemplo vivo do Cristo, né? Porque ser espírita é ser cristão, né? Não existe. E para ser espírita e ser cristão, você tem que praticar a caridade, porque você tem que amar o próximo, você tem que amar o próximo como a si mesmo. E não tem jeito de amar o próximo se você não é caridoso. E se você não é caridoso, você não é espírita e não é cristão, né? Não existe cristão, como vai falar aqui mais na frente, que não existe cristãos que não seja caridoso. Porque não precisa ser espírita para ser caridoso, né? Uma pessoa de outra religião que não seja da doutrina espírita, ele pode ser, ele é uma pessoa caridosa e é um bom cristão, porque ele ajuda o próximo, ele é uma pessoa que se preocupa com o seu próximo, então ele é também uma pessoa caridosa, independente de qual religião que essa pessoa faça parte. Então, nós devemos respeitar a fé dos nossos irmãos e não se importar muito do que as pessoas ficam falando de nós, dos espíritas, da doutrina espírita, porque isso não vai levar a nada. A nossa doutrina é a doutrina de luz, é uma doutrina consoladora, é uma doutrina que veio para transformar o homem, para ensinar o homem a viver mais, a se espiritualizar, né? A deixar, a cada dia, a deixar mais de ser matéria e mais ser espírito, né? De viver menos a matéria e viver mais em espírito. E isso é o objetivo da doutrina espírita. Então, continuando aí, o Ciron, ele fala que nós temos outras preocupações, a gente tem que preocupar muito com a família, né? Com a desagregação da família, as famílias, nessa conturbação que existe hoje no mundo, estão muito desagregadas, né? Os filhos estão muito sendo largados, e com isso a gente nota que muito ele fala umas coisas aqui interessantes, né? Que muitos, né, quer ser os jovens, quer ser muito avançado, que acha os outros todos caretas, muito ultrapassado, que eles é que sabem tudo, mas na hora que chega a consequência dos seus atos, quem que eles procuram? Os quadrados dos pais, né? Vai lá atrás do pai, da mãe, para ampará-lo, porque não tem mais ninguém. Porque quando a pessoa acha que pode tudo, e ele acha que pode tudo, mas ele não quer arcar com a consequência. Ele não tem estrutura ainda para aguentar aquela consequência que vem dos seus atos. Aí ele vai procurar proteção, vai procurar ajuda a quem? Aqueles que ele estava chamando de quadrado, de retrógrado, que ele não quis ouvir antes, né? E isso, muitas vezes, esse filho que
que hoje está com esses problemas, é culpa nossa mesmo. Por quê? Porque nós não levamos esse filho para uma evangelização, né? Não apresentamos esse filho numa evangelização para que ele conhecesse Jesus, conhecesse Deus, né? Ele tivesse os ensinamentos do Cristo, para que ele soubesse que ele é um espírito eterno, né? Que ele hoje, ele já foi no passado aquela pessoa conservadora, né? Ele está falando que ele é avançado, que ele é jovem, que ele é moderno, mas no passado ele foi aquela pessoa retrógrada também. Então, ele vai conhecer a reencarnação, ele vai entender mais os seus pais também, né? Então, é isso aqui, a primeira discussão dos nossos amigos, né? Luiz Sérgio, do Tomás, do Ciron, da Arlene, né? E aí, Luiz Sérgio, não. Alexandre, você quer comentar alguma coisa? Quero sim, Agna, porque a religião ela serve para nos ligar a Deus, né? Nos religar a Deus, porque uma vez vindos de Deus, a gente tem Deus em nós. E é interessante o quanto as pessoas julgam de alguma forma que essa questão de ofertar a religião para os filhos é uma questão ultrapassada. Uhum. Então, assim, imagina a situação que chega um jovem no plano espiritual, que desencarna jovem ainda, e que sequer sabe fazer uma prece, sequer sabe se reportar a Deus, porque nunca ouviu falar de Deus, porque os pais não queriam. Então, assim, uma das preocupações da religião tem que ser a família. Então, o centro espírita, por exemplo, ele tem que ter atividade que atenda o adulto, que atenda a criança, que atenda o jovem. E temos que pensar também que o centro espírita vai ter que ter atividade que atenda a pessoa idosa. A população do Brasil está envelhecendo, os problemas de segurança que nós enfrentamos, especialmente que ocorrem à noite, né, sequestro, assalto. Então, nós temos que, geralmente nós pensamos num centro espírita que funciona à noite, mas nós vamos ter que pensar também em alguma atividade que funcione durante o dia para atender esse público que muitas vezes vem para a casa espírita contra os próprios filhos. Movimentam um grande esforço para vir para a casa espírita, enfrentam seus familiares que não querem que eles saiam à noite de casa. Então, pensar na casa espírita, nós temos que pensar na família. E se nós procurarmos atender somente uma faixa etária desse público, o nosso atendimento vai ser incompleto. E muitas vezes a religião, né, em vez de ser útil para trazer as pessoas esse um ambiente saudável, vai se tornar um ambiente desagradável. Por exemplo, tem pais que não levam seus filhos na evangelização porque é um dia a mais que tem que ir na casa espírita. Então, preferem levar as crianças no dia da palestra, que aí eles tomam passe, a criança toma passe também. Mas a atividade da palestra para criança é uma atividade extremamente desagradável. A linguagem que é utilizada numa palestra é uma linguagem para adultos. Não é uma aula de evangelização preparada para aquela idade, né? Especialmente, você foi evangelizadora há tantos anos, você sabe muito bem que tem uma didática, que tem uma linguagem para você chegar na criança e o conhecimento ficar acessível para essa criança. Então, né, leva a criança para assistir reunião pública. Umas palestras, a criança não entende aquilo. Então, a associação que ela vai fazer com o espiritismo vai ser o quê? Aquele lugar chato, onde fica aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher falando aquele monte de coisa e eu não entendo nada do que eles falam. É essa
a impressão que eles vão ter. Então, devemos pensar no atendimento à família, com a linguagem apropriada a cada faixa etária, a cada grupo, né? Linguagem infantil, através da evangelização infantil, linguagem para o jovem, através da mocidade, linguagem para os adultos e, inclusive, uma adaptação das atividades em horários que seja possível para que a pessoa idosa não deixe de ir na casa espírita. Então, essa é a realidade. Esse é o momento, por exemplo, quando Kardec veio nos trazer a codificação. Ele, naquele tempo, como é que ele ia pensar em evangelização infantil, em mocidade espírita, né? Ele estava plenamente ocupado em estabelecer essa doutrina. E hoje, a gente vê, por exemplo, pela editora Alta de Souza, o Livro dos Espíritos que Kardec codificou, né, lá em 1857, adaptado em 4 volumes para a linguagem infantil, que é possível de se trabalhar nas escolas de evangelização. Então, esse entendimento e essa sensibilidade de pensar nesses tipos específicos de atendimento deve ser um olhar muito atencioso, deve ser um olhar muito, muito respeitado, levado em consideração para a casa espírita, para ela poder bem cumprir a sua atividade. Do mesmo jeito que nós precisamos fazer da nossa instituição uma instituição que seja acolhedora, né? Que a pessoa que esteja chegando, ela se sinta bem. Porque às vezes é tão difícil numa casa espírita, a pessoa vai vencer tantas barreiras para vir na casa, seja a barreira familiar, seja a barreira do preconceito. Quantas e quantas pessoas têm preconceito? Um dia desses eu fui numa loja de materiais de construção, e quando eu dei o endereço para entregar o material, que era aqui na Fraternidade Espírito Bom Samaritano, o moço que estava atendendo arregalou uns olhos enormes, né? E falou assim, isso aqui é lá do Centro Espírita? Eu falei, lá do Centro Espírita. Ele, nossa, toda vez que eu passo lá no portão, eu tampo meu umbigo. Eu falei, tampa seu umbigo? Por quê? Ele, não, porque as pessoas falam que quando a gente passa em frente a esses lugares que fazem o mal, a gente tem que tampar o umbigo para não receber as energias. Eu falei, e você acha que lá faz o mal? Ele, é o que as pessoas dizem. Eu falei, bom, uma casa espírita com o nome de Bom Samaritano, você acha que faz o mal? Você não acha que tem um olhar preconceituoso, além de uma ignorância, de achar que uma instituição religiosa, um templo religioso, possa fazer mal? Mas porque a macumba faz mal para as pessoas. Falei, olha, você tem uma visão deturpada. Até mesmo outras religiões que muitas vezes priorizam a captação de recursos, essas religiões elas vão ter utilidade para alguém. Então, não nos cabe julgar e muito menos condenar. E se você está se referindo às religiões de matrizes africanas, você também está redondamente enganado. Porque essas religiões também elas visam o bem, elas visam a promoção do bem-estar das pessoas, dos seus frequentadores. Então não existe uma religião criada para fazer o mal. Então você pode despreocupadamente passar lá em frente com seu umbigo destampado, que essa sua caminhada e essa sua travessia lá no portão da instituição não vai te trazer mal algum. Pois é. E você falando aí que a casa espírita tem que atender todos, a família como um todo, e também na parte do mundo espiritual, eles vêm falando aqui, né, que os espíritas, eles gostam muito
a maioria, né, gostam de doutrinar os espíritos, vão lá para doutrinar os espíritos e esquecem de olhar o seu irmão que está encarnado, precisando, né? Fica lá mais só na parte doutrinária, na parte mediúnica, e muitas das vezes deixando de ajudar de ajudar aquele que está caído ali, que com um pouco de esclarecimento ajudaria muito aquela família, aquela pessoa. Então, a casa espírita, ela não tem só que pensar na parte. O que eu quero dizer é o seguinte: muitos, né, não se preocupam muito com a família como um todo. Ela fica preocupada muito com a parte mediúnica, muito com a parte espiritual, querendo doutrinar os espíritos, e esquece dos irmãos encarnados que estão necessitados, que precisam de ajuda, que precisam de auxílio, né? Então, aqui eles estão falando que muitos vão lá e está lá do seu lado, e tomba ao seu lado e a pessoa não ajuda, né? Parece que nem enxerga aquele caído lá do seu lado. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Muitos estão procurando a casa espírita, hoje muitos estão indo com problemas, muitas das vezes não é nem material, é problema muito espiritual, que está indo lá procurando a nossa casa, as casas espíritas como um todo, e a gente acha que esse problema é só espiritual, e muitas das vezes faltando ali uma evangelização, um esclarecimento evangélico, uma conversa fraterna, não é só uma doutrinação de espírito, né? Vai achar que ali ele está sofrendo a influenciação espiritual e que precisa doutrinar o espírito, e o encarnado não está precisando de nada. O encarnado, ele precisa sim. As obsessões existem, mas ele precisa ter o esclarecimento que ele tem a obrigação de se se reformar, né? Se fazer a reforma íntima, porque então não vai ajudar em nada a ida dele na casa espírita, porque a pessoa, quando ele procura uma casa espírita, ele tem que entender que a doutrina espírita vai ajudá-lo a melhorar como ser humano, que vai ajudá-lo a se espiritualizar, a se tornar um ser melhor, um espírito que vai se tornar um espírito melhor, que vai se tornar um ser humano melhor. Então, ele precisa deixar aquele homem velho e se transformar num homem novo, né? Deixar aquela carcaça velha e voltar-se para Deus, para Jesus, né? Então, nós não podemos deixar esse irmão achar que ele não precisa fazer nada, que é só os espíritos que são culpados, que estão junto dele. Não, as obsessões existem, mas o obsidiado tem que fazer a sua parte, porque então não vai ter resultado o tratamento na casa espírita, né? E a gente precisa desse ensinamento para os nossos irmãos que vão procurar a casa espírita. É claro que o passo é importante para a cura do doente, mas o doente, aquele que está procurando a casa espírita, o que ele precisa fundamentalmente é fazer a sua reforma íntima, porque então ele não vai melhorar. Ele vai ter um paliativo, depois ele vai voltar novamente a adoecer, né? E assim, a gente vai passar agora para outra parte, que é quando eles vão para uma casa espírita. Essa casa espírita, Alexandre,
é bem interessante, porque eu achei ela bem parecida com a nossa. É uma casa espírita que está em construção e que tem a grande maioria dos médios não são médios ostensivos, né? São médios que não dá passividade, são médios que estão ali de boa vontade, que estão ali com amor ao trabalho, se dedicando ao trabalho e não se preocupa em psicografar, não se preocupa em ver espírito, não se preocupa em ouvir, em falar e dar de ser psicofônico, eles estão ali para servir, né? E aqui o espírita, o verdadeiro espírita, o verdadeiro médium com Jesus é esse, né? É esse que está ali para servir. E o mundo, como anda conturbado desse jeito, nós estamos precisando cada vez desses médiuns, né? Esses enfermeiros de Jesus, eles são que ajudam a Jesus, eles estão ali com amor, com vontade de servir, eles não precisam ter a mediunidade ostensiva, mas com o passar do tempo, com certeza eles vão ter mais sensibilidade, eles podem ter, com o desenvolvimento, com o tempo, passar a ter até ver, começar a ter evidência, audiência, psicofonia, mas eles não precisam da passividade para servir, porque como hoje em dia, naquela época já estava, né? Mas hoje em dia muito mais, com pandemia, com tanta catástrofe, guerra, o tanto de desencarne coletivo que nós estamos tendo, as casas espíritas estão precisando muito desses tipos de médiums, porque os desencarnes, os espíritos que desencarnam, eles muitas vezes não estão preparados, quase sempre não estão preparados para desencarnar. E eles são socorridos, levados para a casa espírita. E os fluidos desses médiums é que ajudam esses espíritos que desencarnam, assim, dessa forma, né? De guerra, de acidente, né? De repente, pessoas que desencarnam bruscamente, que não estão esperando, pessoas jovens que desencarnam, eles não aceitam muitas vezes nem sabem que desencarnou e estão ali perdidos, eles são levados para a casa espírita. E os médicos da espiritualidade, eles utilizam muito dos fluidos desses médiums que estão ali para servir. E eles estão ali tranquilos, sem fazer barulho, num silêncio, concentrado, e os seus fluidos estão sendo utilizados, né? E lá do lado espiritual está um corre-corre, um monte de espírito ajudando os desencarnados. Né? Aqui fala, o Luiz Sérgio fala assim, parece até que nós estamos numa guerra. Tanta a movimentação do lado espiritual. E lá no centro, o maior silêncio, só aquela musiquinha, aquela tranquilidade, né? E os médicos tudo concentrado ali. Muitas vezes as pessoas, se for ver assim um médium afoito, que quer logo ver espírito, quer receber espírito, vai falar: ah, não, eu não quero ficar nesse centro aqui, não. Eu quero receber logo o espírito para desobsessor, para ajudar os obsessores. Isso aqui está muito sem graça, né? Então, mas não é isso, né? O verdadeiro médium, aquele que está ali para servir com Jesus, ele é tranquilo, ele é humilde, ele é manso, ele é pacífico, ele está ali com seu amor para servir para qualquer coisa que precise, a espiritualidade ajudar ali naquele momento.
e ele vai sentir que está ajudando, né, Alexandre? Aquela sensação ali é muito forte. Por mais que a pessoa não veja, não ouça, ela sente aquela vibração. E é muito bom, porque você sente a caridade, é um tipo de caridade, né? O que você está fazendo ali. Você está doando os seus fluidos, doando os seus fluidos, o seu amor, o seu tempo ali para ajudar aqueles irmãos que estão em sofrimento naquele momento de um desencarne, né? Isso me faz recordar, Agna, eu não sei se você pegou essa época, mas há muito tempo atrás, nós fazíamos, quando tinha, por exemplo, feriado prolongado, onde as pessoas viajam muito, datas como Natal, Ano Novo, a gente fazia uma desobsessão aqui, um tratamento espiritual, para atender justamente essas pessoas recém-desencarnadas, né? Às vezes em desastre de automóvel, às vezes por conta de uma overdose, que não é um espírito obsessor que está desencarnando, é uma pessoa que desencarnou, que chegou no plano espiritual num estado de perturbação, né? Muitas vezes nem sabia que tinha desencarnado, e a gente fazia, era um trabalho muito bacana. E basicamente dessa maneira, os médios, né, sentados silenciosamente, doando o ectoplasma necessário para esses socorros, para esses atendimentos que eram feitos. E é isso aí. Bom, nosso tempo já deu. Ixi, Exatamente. acabou. Meia hora falando. Ei, nem deu tempo de falar mais do que a irmã falou aqui. Tinha um monte de coisa para falar. Ok, agora, pessoal, Falei depois de demais, né? hoje, faltam apenas 5 capítulos para nós. E encerramos o estudo dessa obra. Ok, vamos fazer nossa prece final? Vamos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos nos unir em oração, nos elevando até nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, agradecido, Senhor, por esses instantes de estudo, agradecidos por essas lições trazidas por nosso querido irmão Luiz Sérgio, que todos que assistiram essa live sejam envolvidos, Mestre amado, em suas vibrações amoráveis e que seus lares sejam envolvidos por muita paz e harmonia. E assim, Senhor, encerramos a nossa live na certeza de que a oportunidade de tratarmos de assuntos tão relevantes é um benefício para todos que nos ouvem, mas principalmente para nós que aqui estamos a falar. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Ok, meus irmãos, minhas irmãs, tenham todos uma excelente noite. Nos veremos na próxima semana. Um grande abraço e muita paz. Muita paz. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.